Fala galera, beleza? Mais uma aula facilitando o direito penal, tema desobediência, um crime praticado por um particular contra a administração pública, só que fica até o final porque eu separei várias questões anteriores interpretativas, parece que é um crime simples, com redação bem curta e tal, mas vocês vão ver como que dá para aprofundar, como que isso cai de forma cada vez mais verticalizada em concurso público. Então deixei a cereja do bolo para vocês no final. Mas vamos lá, vamos começar analisando o artigo 330 do Código Penal, que diz o seguinte: desobedecer a ordem legal de funcionário público. Detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Então percebam, pela pena, é uma infração penal de menor potencial ofensivo, então vai para o juizado especial criminal, todos aqueles benefícios do juizado especial criminal, de repente até um acordo de não persecução penal hoje com o pacote de crime e tal. Então aí tranquilos, tranquilos. Deixa eu trazer algumas ideias para vocês. Primeiro, quem pode praticar esse crime? O particular, beleza, é um crime praticado pelo particular contra a administração. Já vou dar vários exemplos para vocês do que é e do que não é. Agora, a doutrina discute a possibilidade de um funcionário público praticar esse crime. Porque vejam, é possível? Será que um funcionário público pode praticar desobediência? Resposta: depende. Por quê? Olha como isso é importante. Se um funcionário público, ele desobedece uma ordem legal de um outro funcionário, porém, aquilo que ele deixou de praticar é um dever de ofício, aí ele não pratica desobediência, ele pratica prevaricação. Ele deixou de praticar um ato de ofício porque ele quis. Prevaricou. Para ser desobediência, é necessário que, apesar de ele ser funcionário público, a ordem seja impertinente àquilo que ele faz. Então imagina que ele é um policial militar e aí o juiz dá uma ordem que não tem nada a ver com a função dele. Como se ele for, como um cidadão comum, não está vinculado ao fato de ele ser policial. Apesar dele ser funcionário público, ele pratica o crime de desobediência, porque desobedeceu uma ordem legal não vinculada, não relacionada aos atos de ofício. Pegadinha de concurso. Outra segunda característica desse crime muito importante, e é isso que as bancas estão cobrando muito em concurso, é a ordem ser legal. Vamos lá para as características dessa ordem. Não é qualquer ordem, uma ordem genérica em que você vai responder por crime de desobediência. Não. Temos várias características. A primeira ordem tem que ser legal. Digo, e se vier uma ordem ilegal, eu posso descumpri-la? Pode, eu diria até que deve descumprir. Não raras vezes, alguns funcionários públicos praticam abuso de autoridade, e se eles praticarem, o cidadão comum, ele além de ter o direito de não cumprir a ordem ilegal, ele tem o direito de reagir em legítima defesa. É claro que é importante você produzir provas, mas isso é possível. Então vejam, ordem ilegal não deve ser cumprida, não é dever de ser cumprido. Segundo ponto, essa ordem tem que ter destinatário certo, determinado. É uma ordem, por exemplo, para aquele cidadão João, para o Pedro, para Maria, não pode ser algo generalizado. Porque se for algo generalizado, não vai caber crime de desobediência. Vou dar um exemplo agora da quarentena, né? Nós tivemos casos de lockdown, onde o Poder Executivo Municipal e Estadual mandava a galera ficar em casa. Tivemos casos ali onde a pessoa era presa, sim, mas não se enganem, porque esses vídeos que viralizaram das pessoas que eram presas, não eram presas por crime de desobediência, eram presas por desacato, porque aí a autoridade falava, vai pra casa, põe a máscara e tal, aí começava a xingar, a bater boca e ia lá e prendia. Então, mas prendia pelo desacato e pela resistência. Crimes que eu já tenho aqui no canal gravado pra vocês, não pela desobediência. Por quê? Porque era uma ordem genérica. Era uma ordem generalizada, aí não há crime de desobediência. Se vir uma ordem falando, ó, fiquem todos em casa e você vai pra rua, não há desobediência. Agora, se você eventualmente desacatar e resistir à prisão do desacato, você tem dois crimes aí pra responder. Então não é desobediência, tá? Guardem isso. Então tem que ser uma ordem legal, com o destinatário certo determinado. E tem também um caráter subsidiário. Por quê? Porque se for uma ordem legal, com o destinatário certo, porém, que já tem uma sanção prevista, eu não vou aplicar o direito penal. O direito penal é a última ratio, é a última trincheira do Estado para ser aplicada. Se eu aplicar o direito penal e outras sanções, vai ter o que a gente chama de bis in idem, dupla, tripla punição pelo mesmo fato. Vou dar um exemplo. Chega um guarda de trânsito e chega lá em mim e fala, ó, você está com o carro estacionado no local errado, tira o seu carro, senão eu vou multar. Aí eu falo, não vou tirar. Aí ele fala o seguinte, eu vou multar e ainda vou chamar o guincho. Não vou tirar. Nesse caso, perceba que é uma ordem legal, para um destinatário certo determinado. Esse guarda de trânsito pode me prender por crime de desobediência? Não. Por quê? Porque já tem sanções previstas para esse ato. A multa e, se permanecer, o guincho do carro. Mas a minha prisão em flagrante ou que eu responda por crime de desobediência, ainda que em liberdade, não tem essa possibilidade. Então tem que ser uma ordem legal onde não há outra sanção.
Diego, você tem exemplos do crime de desobediência? Tenho vários, mas já vou falar para vocês de duas situações polêmicas. Olha, o não atendimento à ordem judicial concessiva de segurança, liminar ou definitiva. Então o juiz deu uma liminar e não foi cumprida, pode ser desobediência. A recusa na entrega de objetos necessários à prova de infração penal, e geralmente quem dá ordem aqui é o delegado. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já atuei em condomínios. Eu fui advogado de condomínios e raramente quando tinha um crime dentro de um condomínio e era levado para a polícia, o que o delegado fazia? Para ele ter uma completa investigação, ele mandava um ofício para o síndico e falava: síndico, estou requisitando, me mande as câmeras de segurança, me mande as filmagens das câmeras de segurança. Se o síndico vira para o delegado ou manda por escrito e fala: não vou mandar, aqui quem manda sou eu, aqui é o meu condomínio, xerifinho do condomínio, aqui quem manda sou eu, crime de desobediência, porque é uma ordem legal que foi atrapalhada por um particular. Tá aí, crime de desobediência. Recusa de médico em fornecer esclarecimento a respeito do paciente. Testemunha que deixa de atender a intimação judicial. Vejam, a testemunha que deixa de comparecer à audiência. Não é a testemunha que se cala. A testemunha que se cala, falso testemunho, crime de falso testemunho. Agora, a testemunha foi intimada e se recusou dolosamente a comparecer, crime de desobediência, que é um crime que não recai sobre a vítima, tá? E não recai sobre o criminoso, que também não é obrigado, ele não é obrigado a produzir prova contra ele mesmo. Então aqui é só sobre a testemunha. Eu tenho dois casos polêmicos para vocês, um deles teve um desdobramento positivo, o outro ainda não, que é o seguinte. Nós temos dois casos claramente que seriam desobediência, mas o STJ numa canetada falou que não é. Para não ter crime contra as pessoas, para evitar o encarceramento e tal, política criminal, não legislativa. Então olha o primeiro caso, devedor de pensão alimentícia. Vejam, se o juiz manda pagar pensão alimentícia, o sujeito fala: não vou pagar, dane-se. Nesse caso, é uma desobediência. Só que o STJ, numa canetada, falou: não tem desobediência. O sujeito pode ser preso na própria ação civil, uma prisão civil autorizada pela Constituição. Então não precisa de um novo crime. Tá ridículo essa história, é ridículo essa decisão. Por quê? Porque não interessa se ele pode não ser preso no outro processo. Há um novo crime. Porque se esse argumento colar, eu poderia falar o seguinte: imagina eu, Diego, que estou sendo processado por crime de homicídio. Aí eu vou e dou um tapa na cara de uma testemunha, coação no curso do processo, para intimidá-la. Não, mas eu não vou responder por coação no curso do processo. É só ser preso no processo de homicídio. Veja, é um argumento absurdo, porque é um novo crime, uma nova conduta. Mas é o que acontece. Então o que prevalece hoje é que o sujeito não paga a pensão alimentícia, apesar de, em tese, se conjugar com crime de desobediência, não há crime. O segundo crime, que seria também uma tese do STJ, o STJ falava que o sujeito que descumpre uma medida protetiva de urgência, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, não teria crime de desobediência. Olha que ridículo. Imagina então um homem que tem a decisão, uma medida protetiva, fala: olha, não se aproxima por 1000 metros da ofendida. E ele se aproxima, ele desobedeceu. O STJ falava que não era crime. Por quê? Porque poderia simplesmente prendê-lo, de novo, mesmo argumento, prendê-lo nos autos daquela agressão contra a mulher, o primeiro processo. Ridículo. Só que nesse caso tivemos uma alteração. O Congresso Nacional cansou dessa decisão do STJ, criou um novo crime, que é o artigo 24A da Lei Maria da Penha, que já tem vídeo inclusive no canal. Tem uma aula de graça para vocês sobre 24A. Então tome cuidado. Por quê? Se cair no seu concurso devedor de alimentos, prisão civil, mas não crime de desobediência. Se cair o cara que descumpriu medida protetiva de urgência na Lei Maria da Penha, não é essa desobediência, é a desobediência lá da Lei Maria da Penha, 24A. Para os demais casos, aí cabe aquilo que eu falei para vocês. Beleza? Tranquilos? Vamos para as questões? Vamos lá finalmente para as nossas questões. Essa caiu para o Ministério Público do Ceará em 2020. Olha que questão recente. A recusa à prestação de informações e o desrespeito às determinações de convocações, o desrespeito não humilhou o funcionário, mas não obedeceu, desrespeitou à convocação do Programa Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, DECOM, caracteriza um crime de, vejam, o sujeito, ele se recusou a enviar informações, uma ordem legal, e se recusou a ser convocado pelo DECOM, uma ordem legal de funcionalismo público. Que crime é esse? Desobediência. Percebam como está caindo atualmente em concurso público? Eles não cobram mais um Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 30, da redação do artigo 30. Eles vão trazer casos hipotéticos para vocês apresentar a solução. Olha essa outra. Acerca dos crimes praticados contra a administração pública, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. A. Funcionário público pode ser sujeito ativo do crime de desacato, vez que se trata de crime comum. Tá certo. Tem gente que não sabia disso. Tá certo. É um crime comum, qualquer pessoa pode praticar. Não é só exclusivo do particular. B. O tráfico de influência é crime formal,
de consumação antecipada, de modo que a obtenção da vantagem configura-se como mero exaurimento. Tá certo também. Eu não lembro se tem aula do tráfico de influência no canal, mas tem de um crime muito parecido, exploração de prestígio, e lá eu falo justamente sobre isso, sobre a natureza formal desse crime. C. Pratica o crime de desobediência, vamos ver. Aquele que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-la, ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Tá errado. Tá errado. É essa aqui, Por quê? Porque isso aqui que foi descrito, se opor por ato legal e não ordem, não foi uma ordem, foi um ato, mediante violência ou grave ameaça, isso é crime de resistência, que aliás eu já gravei no canal, tá aí disponível de graça pra vocês. É uma pegadinha clássica, misturarem desobediência com resistência. D. A discordância ou mesmo a indignação com a demora ou ineficiência da prestação de serviço público, expressa verbalmente diante de funcionário público, não configura por si só crime de desacato. Tá certo. Imagina um cidadão revoltado porque tá 2 horas na fila e percebe que os atendentes estão ali mascando chiclete, jogando conversa fora, os atendentes funcionários públicos. Ele fica puto, começa a dar chilique, começa a ficar revoltado. Isso não é desacato. Isso é manifestação da liberdade de expressão dele. Aliás, pode ser que os funcionários tenham dado causa. Isso por si só não é desacato, tá certo. E. Aquele que importar ou exportar mercadoria proibida pratica o contrabando. Tá certo também. Aqui, letra de lei. Viram? Tem mais pra vocês aí, mais uma. Caiu pro TRF 5ª Região, 2017, questão recente. José desatendeu a ordem, não é ato, a ordem, porém, prestem atenção nos detalhes. Ilegal, perceba, por causa de um I, ilegal, de funcionário público e deixou o local em que tal ordem lhe fora dada. Simplesmente virou as costas e ignorou aquela ordem ilegal. A conduta de José caracteriza o crime de desacato? Não pode ser. Caracteriza o crime de resistência, do tipo fundamental? Não, ele não resistiu mediante violência ou grave ameaça. Configura o crime de desobediência. Muitos vão aqui. Muitos vão nascer. Muitos. Por quê? Porque na hora da correria, lendo a questão prestado, não reparam no I de ilegal. E eu já vi aluno que assiste aula desatualizada, ou aula que foi mal formulada, ou artigos em blog, ou material mal escrito, que fala que o cidadão deve obedecer até ordem ilegal. Pelo amor de Deus. Aí você tem vocação para ser um gado totalmente adestrado. Pô, ordem ilegal eu tenho que obedecer? Claro que não. Só ordem legal. Se a ordem é ilegal, cabe até legítima defesa, como eu falei para vocês. D. Não tipificou os crimes de desobediência, desacato ou resistência. Tá certo? Não tipificou nenhum deles. E aí configurou o crime de resistência na forma agravada. Errado. Então veja, não é crime nenhum. Crime nenhum. É um direito do cidadão de se recusar a cumprir ordens ilegais. Beleza? Veja, eu acredito que essa aula tenha sido completa sobre o crime de desobediência. Mesmo assim, se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E toda vez eu falo, olha, tem aula no canal sobre isso, sobre aquilo, e muita gente tem dificuldade em encontrar essas aulas. Então, o primeiro link na descrição, o link do meu site, e lá eu organizei as centenas de aulas aqui do meu canal, tá tudo certinho como forma de curso preparatório. Então acesse e se cadastrem que vocês vão ter um acesso ilimitado, de graça, sobre tudo de forma organizada aqui do canal, beleza? Grande abraço, bom estudo a todos e até a próxima.